Boa noite a todos. Pauta da 27ª sessão ordinária da 9ª legislatura, segunda-feira, 17 de novembro de 2025, às 19 horas. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido Lopes da Silva Lima. Presente. Eduardo da Silva. Presente. Fabiano Soares. Presente. Hermindo Félix. Presente. Janderson Adriano Ribeiro. Presente. José Marcos de Souza. Presente. José Zan da Silva. Presente. Josiane de Menezes Moreton Esperança. Presente. Mauro Sérgio de Oliveira. Presente. Verificando a existência do quórum regimental, declaro aberto a presente sessão. Iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a inscrição para o uso da palavra, tema livre e explicação pessoal. Expediente: documentos recebidos do Executivo. Prefeitura da Estância Turística de Olambra, 13 de novembro de 2025. Excelentíssimo Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei número 47/2025, que dispõe sobre a utilização e circulação em via pública de ciclomotores, bicicletas elétricas e motorizadas, patinetes elétricos e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos no município de Olambra e dá outras providências cujas razões de fato e de direito que justificam a iniciativa seguem anexa ao projeto. Sem mais para o momento, subscrevo-me renovando votos de alta estima e distinta consideração. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, considerando que o presente projeto de lei tem por finalidade atender à previsão legal disposta na resolução CONTRAN número 465 de 2013 e resolução CONTRAN 996 de 23, juntamente com os demais dispositivos contidos no Código de Trânsito Brasileiro, que preceitua ser de competência municipal a regulamentação da utilização e circulação das bicicletas elétricas, motorizadas, ciclomotores e demais tipos. Considerando que recentemente vemos um enorme crescimento na compra e rodagem dessas bicicletas em nossa cidade, passando assim como mais um meio de transporte inovador, pois, além de auxiliar no meio ambiente, por não haver a emissão de gases, o mesmo, pelo tamanho, auxilia na mobilidade urbana. Considerando que, a despeito da sua importância para proporcionar maior rapidez aos pequenos trajetos, bem como complementar outros meios de transporte nos inícios dos deslocamentos ou na sua finalização, aumenta-se a preocupação com possíveis acidentes com seus usuários, que podem ser graves, bem como conflitos no compartilhamento das calçadas com os pedestres. Considerando que o Código de Trânsito Brasileiro tem como base a garantia do trânsito em condições seguras para todos e com base nessa premissa deve ocorrer a atuação dos poderes constituídos no município na busca da promoção de um trânsito seguro, consideramos que a circulação desses meios de locomoção deve obedecer a um conjunto mínimo de regras para garantir uma coexistência harmoniosa com os demais veículos e, sobretudo, com os pedestres. Considerando que, a fim de minorar os efeitos de um acidente, é exigido o uso de capacete de ciclistas para os condutores de bicicletas elétricas
e de veículos de mobilidade individual, ciclomotores, na certeza de que a medida vai proporcionar mais segurança para aqueles que desejarem adotar a bicicleta elétrica, os ciclomotores como meio de transporte. Espero contar com o apoio de todos para a rápida aprovação desta proposição. Sendo assim, a presente propositura parlamentar vem atender o anseio da população, objetivando regulamentar o uso de ciclomotores, bicicletas elétricas e motorizadas, patinetes elétricos e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos nas vias públicas do município de Olambra. Portanto, requeiro aos nobres vereadores a aprovação deste projeto de lei. Sem mais para o momento, subscrevo-me renovando votos de alta estima e distinta consideração. Prefeitura da Estância Turística de Olambra, 13 de novembro de 2025, Fernando Henrique Capato, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 048 de 2025, que dispõe sobre a desafetação da área institucional localizada no loteamento residencial Vanderbroek, no município da Estância Turística de Olambra, e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, a desafetação da área institucional 01B se apresenta como providência necessária para viabilizar a implantação de empreendimento habitacional no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, FNHIS, sub-50, instrumentos federal, voltado a municípios de pequeno porte. O município de Olambra, em consonância com sua política municipal de habitação, Lei número 1105 de 2025, está estruturando o cadastro municipal de demandas habitacional, artigo 6º, que permitirá identificar e qualificar as famílias que aguardam atendimento ainda que em fase de implantação. O diagnóstico preliminar já evidencia a existência de déficit habitacional e a necessidade de ações concretas para garantir o direito à moradia. A localização da gleba reforça a pertinência de desafetação situada no residencial Vanderbroek, em zona urbana consolidada e classificada como zona mista, predominantemente de interesse social. A área está totalmente integrada ao tecido urbano existente. O entorno imediato já dispõe de infraestrutura básica implantada, incluindo rede de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, coleta de lixo e vias pavimentadas com calçadas e guias. Além da infraestrutura, o local conta com acesso a equipamentos públicos essenciais, todos em distâncias cabíveis. Educação creche a 8 minutos e escola de ensino fundamental a 9 minutos. Saúde, unidade básica de saúde a 8 minutos. Lazer e esporte, praça, parque infantil e campo de esporte a 6 minutos. Comércio, mercados e mercearias em até 8 minutos e supermercado a 9 minutos. A área também possui boa acessibilidade por transporte público coletivo, com 3 pontos de ônibus em raio de até
1 km, conectando-se a bairros e áreas produtivas, favorecendo a mobilidade urbana e reduzindo a dependência do transporte individual. Essas características indicam que a desafetação da área não acarretará necessidades de grandes investimentos adicionais em infraestrutura ou equipamentos públicos, pois a região já está adequadamente servida para absorver a demanda de nossas famílias. Ademais, a proposta de utilização da área institucional 01B para a implantação de empreendimento habitacional já foi submetida a instâncias de participação e controle social, tendo recebido apoio integral do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e manifestação de consonância prévia da Câmara Municipal de Holanda, ambas registradas em ofícios datados de junho de 2025. Tais manifestações evidenciam o compromisso institucional e a convergência de esforço entre sociedade civil, executiva e legislativa na condução da política habitacional em conformidade com os princípios da gestão democrática previsto no artigo 2º, inciso 3º e artigo 9º da Lei Ordinária número 1105 de 2025. Do ponto de vista teórico, a literatura crítica sobre urbanização e habitação no Brasil tem ressaltado a centralidade da integração da moradia e tecido urbano consolidado. Raquel Burg, 2015, argumenta que a segregação socioespacial e a produção de conjuntos habitacionais em áreas periféricas perpetuam desigualdade, inviabilizando o pleno exercício do direito à cidade. Hermínia Maricato, de 2000, enfatiza que o enfrentamento do déficit habitacional não pode ser dissociado da oferta de infraestrutura, serviços urbanos e equipamentos públicos, sob pena de reproduzir situações de exclusão. Nábio Bonkuk, 2017. Por sua vez, defende que a habitação de interesse social deve ser concebida como política estruturante do desenvolvimento urbano, articulada à função social da propriedade e da cidade, conforme previsto no Estatuto das Cidades. Em perspectiva convergente, organismos internacionais como o ONU Habitat reforça a necessidade de políticas habitacionais integradas que combinem acesso à moradia digna com inclusão territorial, sustentabilidade e justiça social. Nesse sentido, a presente proposta se insere
no marco das boas práticas globais, ao dialogar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, em especial cidades e comunidades sustentáveis, que estabelece como meta assegura o acesso universal e habitacional adequada, segura e preço acessível, devidamente integrada à infraestrutura urbana, ao transporte público e às oportunidades econômicas. Desta forma, a destinação de glebas para produção habitacional entende de forma direta ao objetivo da Lei Municipal número 1105 de 2025, especialmente no artigo 3º, inciso 1, amplia o acesso à moradia digna para famílias residentes no município, especialmente de baixa renda. Artigo 3º, inciso 2, reduzir o déficit habitacional local. Artigo 26, inciso 1, executar programas de produção e aquisição de unidades habitacionais de interesse social. Artigo 26, inciso 6, promover urbanização e provisão de infraestrutura em áreas de interesse social. Portanto, a desafetação da área institucional não apenas viabiliza a adesão ao programa federal, como também representa uma escolha urbanisticamente racional, socialmente justa, institucionalmente legitimada e respaldada em referência teórica e boas práticas internacionais. Trata-se de medidas capazes de promover moradia em local integrado, servido por infraestrutura e serviços e dotado de condições para assegurar qualidade de vida às famílias beneficiárias. Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olambra, 13 de novembro de 2025, Fernando Henrique Capato, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 51 de 2025, que institui o Plano Municipal pela Primeira Infância de Olambra e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, as políticas públicas e as leis brasileiras asseguram uma série de direitos para as crianças. No entanto, muitos desses direitos não são efetivados. Como mostram diversos indicadores sociodemográficos em relação ao cenário brasileiro, a violação desses direitos atinge particularmente as crianças pobres, negras e pardas. Por outro lado, quando os programas voltados para o desenvolvimento infantil não são implementados desde cedo, incluindo a fase pré-natal, as crianças pobres provavelmente enfrentarão situações de vulnerabilidade por toda a vida. Pode-se afirmar, inclusive, que a efetivação dos direitos em fases posteriores do ciclo e vida depende da garantia de seus direitos ainda na primeira infância. Este Plano Municipal pela Primeira Infância, que é apresentado a essa respeitada Casa de Leis para apreciação e encaminhamentos necessários, visando a sua aprovação, buscou reunir prioridades de ações dirigidas à criança de 0 a 6 anos no município. Ele resultou de um processo construído por várias mãos e reuniu experiências diversas por parte dos atores da administração pública,
membros dos órgãos de controle social do município e representantes de entidades do nosso território. Inicialmente, foi instituído o Decreto Municipal número 1985, de 13 de junho de 2025, institucionalizando o processo de elaboração do plano e instituindo a Comissão Municipal encarregada por promover e coordenar a elaboração do plano. O colegiado se lançou, inicialmente, ao compromisso de realizar o diagnóstico da realidade da primeira infância de Olambra, no tocante ao atendimento e garantia de diversos previstos às crianças de 0 a 6 anos de idade. A partir desta etapa, o Departamento Municipal de Educação, que atuou como coordenação geral, conduziu o processo de construção do documento, onde consta histórico e caracterização do município, princípios e diretrizes, a escuta das crianças e o conjunto de eixos temáticos, metas e estratégias sobre a perspectiva intersetorial, reafirmando assim o engajamento da administração pública, conselhos municipais e sociedade civil em favor de uma política que considera a criança como um sujeito inteiro e de direitos. O conteúdo do documento foi discutido e revisto em seguidas reuniões com os segmentos representados nas modalidades online e presenciais. A versão preliminar foi devidamente submetida ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que, em reunião com os demais conselhos municipais, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal da Assistência Social, Conselho Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar e Conselho Municipal de Saúde e Fundeb e a Comissão Municipal o aprovaram sem ressalvas, conforme ata que integra o conjunto de documentos que legitimam o processo participativo e democrático de construção desta política pública. Diante do exposto e considerando a relevância deste plano para o fortalecimento de políticas intersetoriais comprometidas com a promoção e a garantia dos direitos das crianças, desde a sua concepção até o 6º ano de vida, a comunidade olambrense e aguarda otimista pela aprovação pelos nobres vereadores. Prefeitura da Estância Turística de Olambra, 13 de novembro de 2025, Fernando Henrique Capato, Prefeito Municipal. Os projetos serão encaminhados às comissões responsáveis. Documentos recebidos dos senhores vereadores. Projeto de Lei número 49 de 2025, de autoria do vereador Aparecido Lopes da Silva Lima, que institui, no âmbito do calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Olambra, a Semana Municipal de Conscientização do Câncer de Próstata e dá outras providências. Justificativa. Passo às mãos desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que institui a Semana Municipal de Conscientização do Câncer de Próstata. Considerando a justificativa de que o projeto de lei visa estender a discussão ao tema, tendo em vista a importância da matéria e a relevância do assunto, faz-se necessário legislar sobre o referido tema para ampliar a elaboração de políticas públicas e ações voltadas à questão da prevenção da saúde do homem no âmbito do município olambrense. Nesta semana de conscientização,
deverá ser tratado de forma objetiva e clara os aspectos da saúde do homem. E é essencial e em especial demonstrar que, detectando a doença no início, os procedimentos que irão levar à cura serão menos agressivos e, assim, garantindo aos homens o pleno direito de informação e saúde. Vale anotar que durante esta semana, o Poder Executivo poderá, através de parcerias com escolas, universidades, entidades, associações, entre outras, vir a realizar fóruns, debates, palestras, simpósios, congressos, entre muitas outras ações de caráter à expansão do conhecimento técnico e popular sobre o tema. Vale dizer, o presente projeto de lei é a voz da reivindicação dos munícipes junto a este vereador. Ante o exposto, confio que nenhum parlamentar desta Casa Legislativa irá se opor a este projeto que beneficia tão diretamente os homens e suas famílias e, por tais razões, conto com o apoio dos nobres pares para que seja aprovado. Plenário, vereador Aparício de Almeida, aos 12 de novembro de 2025. Aparecido Lopes da Silva Lima, vereador presidente. Projeto de lei número 050 de 2025, de autoria do vereador Aparecido Lopes da Silva Lima, que institui no âmbito do calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Olambra, a Semana Municipal de Conscientização do Câncer de Mama e da outras providências. Justificativa. Passo às mãos desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que institui a Semana Municipal de Conscientização do Câncer de Mama, considerando a justificativa de que o projeto de lei visa estender a discussão ao tema, tendo em vista a importância da matéria e a relevância do assunto, faz-se necessário legislar sobre o referido tema, para ampliar e elaboração de políticas públicas e ações voltadas à questão da prevenção da saúde da mulher, no âmbito do município olambrense. A Semana de Conscientização do Câncer de Mama deve tratar de forma objetiva e clara os aspectos da saúde da mulher e, em especial, demonstrar que, detectando a doença no início, os procedimentos que irão levar à cura serão menos agressivos e, assim, garantir à mulher o pleno direito de informação e saúde. Vale anotar que, durante esta semana, o Poder Executivo poderá, através de parcerias com escolas, universidades, entidades, associações, entre outras, vir a realizar fóruns, debates, palestras, simpósios, congressos, entre muitas outras ações de caráter à expansão do conhecimento técnico e popular sobre o tema. Vale dizer, o presente projeto de lei é a voz da reivindicação dos munícipes junto a este vereador. Ante o exposto, confio que nenhum parlamentar desta Casa Legislativa irá se opor a este projeto que beneficia tão diferentes as mulheres e suas famílias. E por tais razões conto com o apoio dos nobres pares para que seja aprovado. Plenário, vereador Aparecido de Almeida, 12 de novembro de 2025. Vereador Aparecido Lopes da Silva Lima. Projeto de lei número 52 de 2025.
de autoria do vereador Mauro Sérgio de Oliveira, que dispõe sobre o prazo máximo de 60 dias para a realização de consultas, exames e cirurgias classificadas como prioridade alta no âmbito da rede pública municipal de saúde e dá outras providências. Justificativa. A Constituição Federal do Brasil estabelece a saúde como um direito de todos e dever do Estado. O projeto busca dar efetividade a este direito, garantindo que o atendimento não seja apenas teórico, mas acessível em um prazo razoável. Longas filas de espera e a demora na realização de exames, consultas e cirurgias especializadas, especialmente as de alta prioridade, impactam negativamente a qualidade de vida dos pacientes, causando sofrimento, agravamento de doenças e, em casos extremos, óbito. O projeto visa mitigar esta situação. A demora no diagnóstico ou na cirurgia pode levar ao agravamento do quadro clínico do paciente, resultando em tratamentos mais caros e complexos, internações hospitalares e procedimentos de urgência. Um atendimento mais rápido e eficiente tende a reduzir esses custos a médio e longo prazo. Ao focar esses casos classificados como prioridade alta, o projeto busca garantir que os pacientes que mais necessitam de atendimento imediato sejam atendidos com urgência dentro do prazo de 60 dias. A falta de atendimento ou a demora excessiva muitas vezes levam os cidadãos a buscar seus direitos na justiça, obrigando o poder público a fornecer o tratamento ou exame por meio de liminares. A existência de um prazo legal claro pode reduzir a judicialização, que gera custos adicionais com processos e advogados, tanto para o cidadão quanto para o município. Ante o exposto, confio que nenhum parlamentar desta Casa Legislativa irá se opor a este projeto que beneficia tão diretamente nossa comunidade e, por tais razões, conto com o apoio dos nobres pares para que seja aprovado. Plenário, vereador Aparício de Almeida, aos 12 de novembro de 2025. Mauro Sérgio de Oliveira, vereador. Os projetos serão encaminhados às comissões responsáveis. Indicação número 193 de 2025, que solicita o recapeamento de trecho específico na rua coberta. Justificativa. Tal indicação se justifica tendo em vista a necessidade urgente de recapeamento de trecho específico na rua coberta, em que o asfalto se encontra totalmente danificado devido à intervenção anterior. Desta forma, é o que me cumpre indicar, aguardando estas melhorias que garantirá maior segurança no trânsito e pedestres, especialmente aos alunos daquela região. Plenário, vereador Aparício de Almeida, 12 de novembro de 2025. Vereador José Marcos de Souza. Indicação número 194 de 2025. Solicita o nivelamento das tampas de bueiro à altura do asfalto das ruas. Justificativa. A presente indicação representa uma demanda necessária, solicitando que sejam efetuados os reparos e acabamentos para o nivelamento das tampas de bueiros junto à capa asfáltica, pois com o passar do tempo ou recapeamento das vias, a tampa dos bueiros acabam ficando abaixo do nível do asfalto, o que pode ocasionar acidentes e transtornos. Assim, acredito que a simples medida de nivelamento proporcionaria melhor qualidade de tráfego e maior segurança dos motoristas e pedestres,
Plenário, vereador Aparício de Almeida, 12 de novembro de 2025, José Marcos de Souza, vereador. Indicação número 195. 195/2025, solicita a instalação de um bebedouro com filtro de água no Estado Municipal Zeno Capato. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, tendo em vista que a instalação de bebedouros públicos com água potável refrigerada no Estádio Municipal Zeno Capato é de grande importância, visto que os locais públicos municipais necessitam oferecer condições básicas e sanitárias aos munícipes, em especial às crianças e idosos, cuja necessidade de hidratação se torna mais frequente em períodos de temperaturas mais elevadas. Vale dizer, a presente indicação é a voz da reivindicação dos frequentadores do local junto a este vereador. É o que me cumpre indicar, esperando urgência no atendimento. Plenário, vereador Aparício de Almeida, em 12 de novembro de 2025. Vereador Aparecido Lopes da Silva Lima. Indicação número 196 de 2025. Solicita a realização da Copinha de Futebol durante o período das férias escolares de julho e janeiro. Justificativa. A iniciativa surge como uma resposta estratégica à crescente demanda por atividades esportivas de base na comunidade local e, em especial, o futebol. Cumpre ainda anotar que a atividade esportiva no recesso escolar irá retirar as crianças das ruas neste período, vindo a oferecer uma alternativa segura e estruturada, promovendo o desenvolvimento social e pessoal. A Copinha de Futebol durante o período das férias escolares de julho e janeiro, sem dúvida, é uma das ferramentas para afastar jovens de contextos de risco, podendo demonstrar resultados positivos ao focar no desenvolvimento de habilidades, disciplina, trabalho em equipe e cidadania, além de potencializar os talentos dos atletas de nossa cidade, fato que já ocorreu no passado e levou os jovens para outros estados e países. Vale dizer que a presente indicação é a voz da reivindicação dos pais junto a este vereador. É o que cumpre indicar, esperando urgência no atendimento. Plenário, vereador Aparício de Almeida, em 12 de novembro de 2025, Aparecido Lopes da Silva Lima, vereador presidente. Indicação número 197 de 2025. Solicito a feitura de uma lombada na Avenida das Dálias, no trecho de fronte à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Justificativa. No referido trecho existe um grande tráfego de veículos e os motoristas algumas vezes não respeitam o sinal de pare, adentrando na rotatória em alta velocidade. Este local é próximo a um supermercado e vários outros comércios e tem um fluxo grande de pedestres, alguns deles crianças. A feitura dessa lombada proporcionará mais segurança a todos os moradores desse bairro. Segue anexos fotos do referido local. É o que me cumpre indicar, esperando as possibilidades de atendimento. Vereador Aparício de Almeida, em 13 de novembro de 2025. Vereador José Zanda Silva. Indicação número 198 de 2025. Solicita ao senhor prefeito que estude a possibilidade, junto aos órgãos competentes, vindo a permitir a instalação de mais de um relógio
medidor de energia elétrica, nos imóveis localizados no bairro Moinho Residencial. Justificativa. A medida se faz necessária para atender às demandas específicas dos moradores do referido bairro que, por razões de infraestrutura ou uso multifamiliar dos imóveis, necessitam de medições de consumo de energia individualizadas. A possibilidade de múltiplos medidores em um mesmo terreno já é prevista em normas técnicas e regulamentações do setor elétrico, como as da ANEEL e a NBR 13.570 da ABNT, dependendo da configuração da instalação e do padrão de entrada de energia. A viabilidade técnica e a regulamentação para o fornecimento de energia e edificações com múltiplas unidades consumidoras já são tratadas pelas normas das distribuidoras. Desta forma, a indicação visa agilizar e desburocratizar o processo a nível municipal, permitindo que os cidadãos exerçam seu direito de ter uma medição precisa e individualizada do seu consumo, o que contribui para a justiça na cobrança e para o uso eficiente da energia. Vale anotar que, ao atender esta indicação, o Poder Executivo estará apenas levando aos moradores direitos já garantidos em outros bairros da cidade de Olambra. A presente indicação é a voz da reivindicação aos moradores do local, junto a este vereador. É o que cumpre indicar, esperando urgência no atendimento. Plenário, vereador Aparecido de Almeida, em 12 de novembro de 2025. Aparecido Lopes da Silva Lima, vereador presidente. Ofício CRH número 019/2025, de autoria do presidente desta Casa de Leis, Aparecido Lopes da Silva Lima, encaminhando balancetes de receitas e despesas desta Câmara referentes ao mês de outubro de 2025. Comunico que está encerrada a inscrição para o uso da palavra sobre tema livre. Uso da palavra pelos vereadores sobre tema livre. Vereador Aparecido Lopes da Silva Lima. Gostaria que o nobre vereador Fabiano ocupasse o assento. Quero, em nome da nobre vereadora Josiane, cumprimentar aos nobres pares, cumprimentar e ao mesmo tempo agradecer a população que se faz presente, em nome da minha esposa Marisa, cumprimentar também o vice-prefeito Miguel Esperança e a todos vocês aí, os funcionários da Câmara, agradecer pelo apoio que tem dado a gente na organização dessa sessão itinerante, que é importante, né? A segunda sessão realizada esse ano. Infelizmente, a população só aparece quando tem algo polêmico. Isso deixa a gente triste, porque nós somos cobrados na rua, e quando a população tem a oportunidade de estar presente, mais próximo do seu vereador, escutar, trocar ideias, reivindicar, são poucos que aparecem, mas eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Quero começar falando um pouco da indicação 198/2025. Quero agradecer a presença do G e do Thalisson, que estão presentes, são pessoas que também reivindicaram esse benefício. Junto com essa indicação foram colhidas mais de
50 a assinatura, foi feito um abaixo-assinado. Em outra oportunidade, já tinha conversado com o prefeito, a proibição da instalação do segundo relógio em padrões no bairro Moinho Residencial aconteceu em 2018, na administração passada, até então pelo prefeito Fernando Fiore de Godoy, o que eu acho injusto, porque é o único bairro que não pode instalar o segundo relógio de energia nos padrões. É o único bairro. Então a gente precisa pensar que todos os bairros têm que ser tratados de maneiras iguais. Em 2010, através de um projeto de lei que nós aprovamos nesta Casa de Lei, foi aprovado a permissão da instalação do segundo hidrômetro de água, ou seja, todo terreno que tem 2 imóveis construídos pode-se instalar 2 relógios de água. Até então, nos bairros de Olambra, todos terrenos que têm 2 casas construídas podem ter 2, 3, 4 padrões com relógios, menos no bairro Moinho Residencial. Eu gostaria de solicitar ao nosso prefeito, Fernando Capato, que revesse, porque em conversas com pessoas responsáveis pela instalação, se pedir para o executivo e liberar, a Semirim vai e instala. E não é bem assim. Eu acho que o direito tem que ser estendido para todos. Quem tem? Mas por que foi construído 2 casas no terreno? Porque não teve a fiscalização que deveria ter tido. Se não pode construir 2 casas em um único terreno, a fiscalização tinha que funcionar. Já que não funcionou, libera a instalação de 2 relógios de energia no bairro, porque está dando conflito entre as famílias. E a gente precisa sanar essas dificuldades, evitar esses conflitos e dar esse benefício a esses moradores. Então fica registrado aqui um pedido direcionado ao nosso prefeito, Fernando Capato, que ele converse com o setor responsável e que possa proporcionar esse benefício aí a esses moradores. Lembrando que esse bairro, Moinho Residencial, é um dos bairros mais bonitos de Olambra, né? É um bairro bem planejado, com casas bem construídas, com a rua larga, certo? Então é um bairro muito bonito. Então seria muito importante dar atenção a esse bairro. Agora eu gostaria de falar sobre as emendas impositivas que os vereadores apresentaram essa semana aí junto ao orçamento, né? Cada vereador teve 180 mil reais em emendas, 90 mil para a saúde e 90 mil o vereador poderia direcionar para outros departamentos do município. Então eu gostaria de falar um pouco sobre as minhas emendas apresentadas. Na área da saúde, eu deixei 40 mil para a manutenção do PSF do bairro Imigrantes, pintura, de repente se o prefeito achar que deve trocar o telhado ou trocar as cadeiras, então ele pode investir 40 mil em pintura do PSF do bairro Imigrantes. Apresentei esse projeto número 050/2025, que institui no âmbito do calendário ofício de eventos do município da Estância Turística de Olambra a Semana Municipal de Conscientização do Câncer de Mama e da outras providências. Nós sabemos que a prevenção ainda é a melhor forma do combate à doença. Quando o câncer da mama é descoberto no início, a possibilidade de cura é de 98 a 99% de cura. Em cima desse projeto, que eu acredito muito que os nobres vereadores irão aprovar, eu apresentei uma emenda de 25 mil reais
para que o prefeito possa estar aplicando nesta semana. R$25 mil que ele daria para o Executivo Municipal fazer exames, mamografias, né? E poder estar atendendo aí principalmente a fila de espera. Então eu acredito que os vereadores aprovam o projeto e que o prefeito executa esses R$25 mil nessa semana. O segundo projeto apresentado nesta noite foi o projeto número 049/2025, que institui no âmbito do calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Olambra a Semana Municipal de Conscientização do Câncer da Próstata e de outras providências. Segue no mesmo sentido. Se for diagnosticado no início o câncer da próstata, a chance de cura é de 95% a 98% de cura. Aproveitando essa deixei também R$25 mil para o Executivo Municipal aplicar na Semana da Conscientização do Câncer de Próstata. Peço antecipadamente o apoio dos novos pares na aprovação desse projeto e junto com o projeto vem a emenda aí de R$25 mil. Falando também sobre as emendas, foi liberado R$20 mil para o NAOT, foi destinado R$20 mil para o NAOT. Dia 3 de dezembro comemoramos o Dia Nacional, né, das pessoas com necessidades especiais, e assim, esses R$20 mil que o Executivo Municipal, através do departamento responsável, basta a gente também fiscalizar para onde está indo esse dinheiro, possa ser utilizado principalmente no bem-estar dessas pessoas que utilizam o NAOT. Por exemplo, um passeio, um almoço, levar no parque, porque sempre assim, não tem dinheiro. Foi deixado R$20 mil que dá para fazer bastante coisa. Eu acredito que, se bem utilizado, vai dar para fazer bastante evento com a família, passeio, almoço, dá para fazer bastante coisa para o pessoal. No mesmo sentido, eu deixei R$20 mil para a terceira idade, para poder ser aplicado na Semana do Idoso. Então tem R$20 mil que o Executivo Municipal poderá aplicar esse recurso em eventos, passeio, almoço, pesqueiro, o que o pessoal tem direito. Isso é um direito, entendeu? Então R$20 mil vem só para complementar, mas eles têm o direito por lei federal, né? Pessoal da terceira idade. Então esses R$20 mil eu tenho certeza que o Executivo vai promover eventos aí para o pessoal da terceira idade. E como eu moro no bairro Migrante, não tive a oportunidade ainda de participar de nenhum evento ali do pessoal que organiza ali, faz os eventos na Praça da Amizade. Sempre os eventos são realizados sábado de manhã, né? Como sábado de manhã eu tenho um compromisso, acaba ficando difícil de poder estar participando. Mas acho que o vereador Fabiano, o Hermindo, a Josiano, foi só o Fabiano que fez uma indicação solicitando a construção de uma quadra lá na Praça da Amizade. E sabendo da necessidade, eu resolvi destinar R$50 mil para a construção dessa quadra. Já conversei com o prefeito, em outra oportunidade, o prefeito ele falou que ia colocar no orçamento, que ia se esforçar, que estava verificando a possibilidade. Então agora a gente deixa os R$50 mil para que esse sonho realmente saia do papel e seja realizado aí para poder beneficiar essas pessoas, as crianças, todo mundo que utiliza aquele espaço, tá bom? Vereador Eduardo da Silva. Dispensa.
Vereador Fabiano Soares Lima. Boa noite, presidente. Boa noite também aos nobres colegas vereadores. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando nessa noite, nessa sessão itinerante. Mais uma vez, parabenizar o nosso presidente por retomar esses movimentos que eu considero muito importante, de levar a sessão para diferentes bairros, estar mais próximo da população. Acho que a gente precisa, para o ano que vem, melhorar um pouco a dinâmica de como é feito isso, também os calendários, os bairros, porém é sempre bom a Câmara estar disponível, acessível e próxima da população. Então fica aqui esse destaque. Nós tivemos duas, essa é a segunda do ano, que ano que vem a gente consiga estar mais próximo ainda, realizar mais sessões nos bairros e também com uma dinâmica diferente, para que a população também possa se manifestar mais e trazer as demandas que a gente precisa para estar levando até para o Executivo. Quero também destacar e agradecer a presença dos nossos guardas municipais. Muito obrigado, estão aqui hoje nos acompanhando, fazendo a nossa segurança e que servem a nossa cidade também com muita excelência. Queria falar sobre dois temas aqui nessa noite. O primeiro deles é referente à nossa vida, referente à saúde, ao bem-estar da nossa população. Destacar que hoje pela manhã eu estive no Departamento de Saúde, juntamente conversando com o Dr. Marcelo e acompanhando uma mãe aqui do nosso município que infelizmente passou por uma situação muito lamentável em um dos nossos PSFs, num atendimento que foi feito de forma equivocada, um atendimento agressivo, que trouxe desconforto e risco à saúde e à vida da sua filha. Essa mãe teve a oportunidade de poder destacar os pontos, a forma que foi atendida. Ela foi, aliás, mal atendida por diversos funcionários. O próprio doutor reconheceu que foi um erro geral e que poderia sim ter comprometido a vida daquela criança. Estamos falando aqui de uma criança de de menos de 2 anos, 1 ano e alguns meses. Então, eu aproveito aqui para reforçar a importância disso. Primeiro, eu queria destacar e agradecer ao Dr. Marcelo por ter atendido essa mãe, por ter escutado, por ter se sensibilizado com a história, por ter pontuado de maneira correta as mudanças que precisam ser feitas. Depois eu queria reforçar que é importante toda a população, pessoas que de algum momento sofreram algum mau atendimento em qualquer que seja unidade, PSF, policlínica ou qualquer outra unidade municipal, essas pessoas não podem se calar, essas pessoas precisam se manifestar, precisam procurar a ouvidoria da prefeitura, procurar os vereadores, procurar os diretores, enfim, os responsáveis, porque assim como é dever de cada cidadão ser cordial e ter respeito, postura diante de um servidor público, também é dever do servidor público oferecer um serviço responsável, humano e de qualidade. O servidor público também não pode tratar mal as pessoas, não pode ridicularizar as pessoas, principalmente quem está procurando uma unidade de saúde. A gente chega com a saúde fragilizada, a gente chega passando por uma situação complicada e é um momento para haver sensibilidade, um atendimento humano, e não pode haver nenhum tipo de preconceito e nenhum tipo de mau atendimento nesse momento. Então, mais uma vez, agradecer à saúde, agradecer ao Dr. Marcelo por ter atendido essa mãe, por ter direcionado aí quais são os próximos caminhos que ela tem que seguir para resolver esse problema, mas também deixar bem claro que as pessoas precisam se manifestar, as pessoas precisam trazer à tona esses maus atendimentos, porque situações como essas não podem acontecer, porque realmente é um risco à saúde
dependendo da forma que a pessoa é atendida ou não é atendida, é mandada de volta para casa correndo um risco de saúde, e também isso não pode, da maneira que nós, cidadão, temos que saber respeitar os profissionais, os funcionários públicos, os funcionários públicos também precisam respeitar as pessoas, atender com qualidade, atender com excelência, para que as coisas funcionem de maneira correta, como devem funcionar. Cada um tem que cumprir o seu papel com respeito e com coragem, sempre apontando o melhor caminho, porque quando isso não é feito, as coisas saem do trilho. Então, a primeira coisa que eu queria pontuar é essa. E outra coisa que eu queria também pontuar nessa noite é referente à nossa mobilidade e à segurança viária. Quem acompanha sabe que hoje nós tivemos um outro acidente ali na rotatória em frente ao supermercado da Oro. E a gente sabe que sinceramente já passou da hora de alguma coisa ser feita. Eu acho que não só eu, mas outros vereadores já conversaram com o prefeito, já conversaram com todo mundo que é responsável ali, né? O próprio DR também, por causa da rodovia, mas a gente continua vendo situações ali que não é nenhuma surpresa, porque de um lado a gente tem um grande supermercado muito movimentado, de outro lado nós temos um posto de gasolina, ou seja, o trânsito carregado, tem uma descida ali, um fluxo pesado, motoristas distraídos, imprudentes, enfim, uma receita perfeita para os acidentes que se repetem a todo momento naquele lugar. Então, eu acho que a gente precisa lutar para que realmente os pedidos, as conversas saiam do papel, nós tenhamos ali um dispositivo de segurança, que o DR possa pensar nisso referente à rodovia, que a prefeitura possa intermediar essa conversa e a gente conseguir criar ali dispositivos para produzir uma segurança maior para os frequentadores daquele lugar, porque senão a gente vai ficar vendo semana após semana acidentes naquele lugar por distração, por imprudência e por N fatores. Então é essencial a gente tratar esse ponto como prioridade para a gente não continuar assistindo esses acidentes e para a nossa cidade continuar tendo uma segurança, que as famílias possam continuar circulando ali no supermercado, no posto de gasolina, mas com tranquilidade, e que o poder público possa agir antes que coisas piores aconteçam e que vidas sejam perdidas ali naquele local. Então fica aqui o pedido direcionado ao nosso prefeito, ao Poder Executivo, precisando da nossa ajuda também, nos colocando à disposição para ajudar nessa intermediação, junto com o DR, junto com os outros órgãos responsáveis, para a gente, enfim, resolver a situação daquele lugar, porque não pode continuar da maneira que está. É o que eu tinha para comentar essa noite. Desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado. Vereador Hermindo Félix. Dispenso. Vereador Janderson Adriano Ribeiro. Dispenso. Vereadora Josiane Esperança. Dispenso. Vereador Mauro Sérgio de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, munícipes aqui presentes. Destaco aqui a presença do nosso vice-prefeito Miguel, o pessoal da Câmara que nos apoia, o serviço de som, a Guarda Municipal, sempre prestando bons serviços para a gente aqui na cidade. Meu carinho e respeito a todos vocês. Hoje eu gostaria de falar de um assunto, de um projeto 05 de 2025 que eu protocolei. Eu já sei, né, que ele tem vício de iniciativa, mas mesmo assim eu protocolo esse projeto na intenção de provocar esta Casa de Leis, ao nosso prefeito Fernando Capato e a toda a sua equipe, para que tenham um olhar atento à saúde na questão ortopedia. É comum a gente que é vereador sair no mercado, em departamentos de esporte, reuniões, e pessoas que estão sofrendo há tantos anos com esse problema, procurar a gente e pedir ajuda. A gente sabe que as cirurgias ortopédicas,
elas custam caros. Muitas vezes as pessoas ficam na fila do SUS, e eu destaco aqui em Ulambra, né? Primeiro eu quero falar que Ulambra hoje é uma cidade bem vista na saúde, mas nós gastamos aproximadamente 2 milhões mês para que isso aconteça, e nós não estamos contemplando essas cirurgias. Tem caso aqui nessa cidade de pessoas com mais de 15 anos na fila de espera. Esse é o SUS, mas nós não precisamos aqui, e nós temos aí, e se tiver que criar alguma situação para que a gente ajude na Câmara com um projeto, com qualquer situação, a gente já sabe que nós gastamos um pouco mais da média com saúde no nosso município. Se tiver que gastar um pouco mais e atender, a gente agradece, porque é de lamentar pessoas dizer que está há 4, há 5, há 10, há 15 anos. Tem pessoas que faleceram no nosso município e não chegou até a cirurgia. Essa semana tem alguém na nossa família que foi chamada depois de muitos anos para fazer a cirurgia na Unicamp. Já estava com todos os seus ossos atrofiados. A medicina que acompanhou orientou a não fazer, para não correr o risco de ficar em cima da cama. Então é uma situação que eu gostaria de provocar, sim, gostaria que os vereadores, ainda que contenha vício no projeto, mandassem para o nosso prefeito. Hoje nós temos em torno de 70 casos desse tipo aí na saúde, né? Tem pessoas idosas que estão aí há anos esperando, como eu já falei, algumas delas até vieram a falecer e não viram a cirurgia. Então não basta participar à frente do Legislativo, do Executivo ou de qualquer departamento que faça parte de saúde. A gente tem que fazer valer a pena, e é com tristeza que eu comento sobre esse caso, porque muitas das pessoas não têm dinheiro nem para o remédio, quanto mais fazer cirurgia que custa acima aí de 20 mil reais. Seguindo nessa linha de raciocínio, a gente, não sei se todos sabem, que a gente tem as emendas impositivas. A gente destina 1% da arrecadação do município, é destinado para a Câmara e rateado entre os vereadores, para que os vereadores indicam para onde a gente quer mandar esse valor. Metade seria para a saúde. E a minha parte na questão da saúde eu indiquei, né? Lógico que quem vai executar é o prefeito, mas eu indiquei para que fizesse, que a gente diminuísse essa fila, para que a gente pudesse iniciar, uma vez que o SUS deixa as pessoas na fila lá, perder de vista, que a gente possa fazer a nossa parte aqui na cidade. Então, destinado-se 90 mil para esses fins. Eu espero que o prefeito faça um bom uso e que diminua a fila, né? E a outra parte eu destinei para o esporte, para que as nossas crianças, em especial aí, né, que faz prática de esporte, que praticam modalidade, que vão para os campeonatos e muitas vezes não tem condições. Então a gente tem um trabalho hoje já sendo feito, e a gente espera que com esse valor aí, que eu sei que ainda não é o suficiente, que o Executivo ele possa usar nesses fins, para que a gente possa incentivar as crianças nesse sentido. Voltando para essa questão, senhor presidente,
e respeitando a sua gestão enquanto presidente, mas eu pensei o seguinte: todo ano a Câmara faz devolução de duodécimo. A gente tem um orçamento, uma vez que não é usado todo o orçamento, a gente devolve para o Executivo. O que eu sempre ouço é que esse valor devolvido ele ajuda na folha de pagamento e outras coisas mais. A minha indicação, senhor presidente, é que essa Câmara ela sugira para o Executivo que ele usa esse valor para zerar essas filas, porque dá dó de ver as pessoas 5, 10, 15 anos aí e não vai fazer se nós não tomar a providência e fazer com que o dinheiro chegue para que essas pessoas, a saúde possa fazer a cirurgia dessas pessoas que precisam. A minha indicação é essa. Eu não sei se vocês comungam da mesma ideia, mas seria uma boa pedida para o Executivo, para que ele pudesse verificar a possibilidade. Eu não sei as condições, mas eu acredito que a saúde é em primeiro lugar. O resto é depois. Agora eu gostaria de falar sobre um assunto que tem repercutido nas redes sociais. Primeiro, é a frente ali do Daoli, que hoje, agora à tarde, a gente recebe vídeos de acidentes ali na frente do mercado Daoli, ali na SP 107. A gente sabe que é Renovias, que é o Cleito do DR, que está à frente aí da pasta, se eu não me engano, é ele mesmo. Da mesma forma que o nosso Executivo, com sucesso, fez com que eles entendessem, reabrisse a segunda entrada ali do Imigrantes, eu gostaria de que a gente pensasse em soluções para aquela situação. Eu ainda não conheço casos de vítimas fatais, mas os acidentes ali têm repercutido e as pessoas começam a mandar. Para a gente tem que mandar mesmo. A gente não tem domínio ali porque é do DR, mas a gente pode, enquanto vereadores, buscar, juntamente com o Executivo, soluções para que o DR possa pensar em alguma situação naquele trecho. Outra coisa, eu gostaria de falar, não sei se vai estar me ouvindo. Nosso Henrique, diretor de educação, pessoa eficiente, bom profissional. Não estou aqui criticando, só alertando, O senhor deve estar por dentro, e se tiver que fazer com que essa Câmara vá buscar soluções enquanto vereador, eu vou continuar falando aqui porque eu acho que tem que sangrar mesmo. A gente tem que mostrar mesmo, porque o resultado, na minha opinião, vem daí, Essa semana eu recebi informações de funcionários, falta de funcionários, pessoas que vai procurar diretores e disseram, não estou confirmando aqui, eu estou falando para provocar mesmo, para que a gente vá de encontro a essa situação, para ver se realmente é verdade, que não se encontra nos departamentos. Eu não sei porquê, porque a gente sabe que a gente tem um quadro reduzido de pessoas ainda. O Henrique conseguiu fazer gestão do quadro de pessoas. É isso que eu de longe observo. Mas não conseguiu suprir as necessidades ainda do quadro de funcionários. E isso aí acarreta num monte de coisa. A gente sabe que de funcionários que às vezes se deslocam e deixam o seu departamento. A gente sabe de acidentes como que está acontecendo e está exposto na rede social de uma criança que queimou o pé gravemente aí. Eu
tive falando com a mãe, eu acredito que outros vereadores também têm conhecimento disso. Dentre essas várias situações, né, que também não dão condições para que os profissionais exerçam aí com eficiência seu papel. A gente sabe disso também, mas a gente também sabe que tem aqueles, eu mesmo, de vez em quando, eu recebo aí, ô Sérgio, eu fiz o concurso, me ajuda a adentrar lá no serviço, estou precisando, tem isso, tem aquilo, e a gente tem satisfação, só que tem, não é todos, tem parte das pessoas que a gente vê e conversa com a gente, que quando entra na vida, no setor público, prometendo-se mundos e fundos, se acomodam ali. Não vou dar nomes aqui, a vontade é essa, viu? É porque não tem dinheiro para pagar processo aí, viu? Porque é difícil para a gente isso daí. Aí eu vou fazer o mundo, chega lá, se junta e o resultado é esse. É exposição na rede social, crianças ali, às vezes machucando. A gente sabe que criança é criança, machuca mesmo, basta você tirar o olho um pouquinho que as coisas acontecem. Mas tem coisa como essa que está exposto aí nas redes sociais, de uma criança pisar o que eu soube, tá, gente? E se precisar, eu virei aqui nessa tribuna para me retratar também. Da mesma forma que eu estou criticando, que eu acho que a gente tem que criticar para que as coisas aconteçam, eu também volto aqui nessa tribuna para também elogiar e me retratar caso eu tenha dito alguma coisa, ofendido alguém. Mas o que a gente vê aí é boa parte, ainda bem que a metade, ou mais da metade de bons serviços prestados, mas infelizmente o que se destaca entre os serviços é essa situação aí, que eu não sei se todos têm conhecimento, e a gente como vereadores, a gente tem que apertar para que as coisas aconteçam da melhor forma. A minha sugestão é que tem que descentralizar, Miguel. O executivo tem que criar secretarias. O diretor, passando a ser secretário, eu não estou dizendo que os diretores não têm essa capacidade. Eu sei que todo mundo levanta para prestar um bom serviço, mas eu acho que descentralizar é necessário. Você tira um pouco do sufoco ali, você distribui, e se o cidadão não prestar bom serviço, ele tem fé pública e vai pagar. Não que, da forma como está hoje, eles não tenham responsabilidade, mas eu acho que fica melhor. Secretaria, as pessoas podendo fazer o seu trabalho sem depender de influências de ninguém, eu acredito que vai ter condições de prestar melhores serviços. Dito tudo isso, eu espero que nós tenhamos resultados. A gente trabalha e eu acredito que todos, ainda que erram, eles têm a intenção de acertar, porque é difícil. Você vai no estabelecimento comerciais aí e as pessoas atrasam. Mas uma coisa eu quero dizer aqui também para você que é pai assim como eu: se tiver situação como essa, denuncie mesmo. Não importa se é o prefeito, se é o Sérgio, o que quer que seja, é nossos filhos, a gente tem que fazer. Esses dias eu andando na rua, a pessoa me abordou dizendo: olha, minha filha sofreu um assédio, viu? Identifica e, se prosseguir, puna. Eu, Sérgio, não vou assediar ninguém. Eu não estou assediando nem a minha esposa em casa, não vou assediar filho dos outros. Se tem que punir, isso é sério, mas tem que mostrar. Chega desse negócio de ficar enfeitando aí, fazendo graça para os outros rir. A gente tem que mostrar, porque quem deve tem que pagar. E não é possível que a gente tenha pessoas que se colocam à frente até principalmente de crianças.
A gente tem que fazer o nosso trabalho e é isso que eu espero fazer enquanto vereador. É o que tem para hoje. Uma boa noite e uma excelente semana a todos nós. Comunico que está encerrada a inscrição para o uso da palavra em explicação pessoal. Ordem do dia. Em única discussão e votação. Votação da 26ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de novembro de 2025. Coloco em votação a ata da 26ª sessão ordinária. Eduardo da Silva, Sim. Fabiano Soares Lima, Sim. Hermindo Félix, Sim. Janderson Adriano Ribeiro, Sim. José Marcos de Souza, Sim. José Zan da Silva, Sim. Josiane Esperança, sim. Mauro Sérgio de Oliveira. Sim. Senhor presidente, 8 votos favoráveis. Votação encerrada. Com 8 votos favoráveis, declaro aprovado a ata da 26ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de novembro de 2025. Requerimento número 19 de 2025, de autoria do vereador Mauro Sérgio de Oliveira, que requer informações sobre casos de febre maculosa no município de Olambra. Justificativa. A febre maculosa é uma doença grave transmitida pelo carrapato estrela com potencial risco à saúde pública. Em Olambra, a presença frequente de capivaras em áreas de grande circulação de pessoas, especialmente em pontos turísticos, exige atenção redobrada e transparência nas ações de vigilância e controle. Assim, as informações solicitadas são de fundamental importância para subsidiar o trabalho fiscalizatório deste Legislativo e para orientar futuras medidas de conscientização e prevenção junto à população. É o que me cumpre requerer, pedindo a aprovação da Câmara Olambrense, plenário vereador Aparício de Almeida, 10 de novembro de 2025, vereador Mauro Sérgio de Oliveira. Coloco em discussão o requerimento número 019/2025. Coloco em votação o requerimento número 019/2025. Vereador Eduardo da Silva. Sim. Vereador Fabiano Soares Lima. Sim. Vereador Hermindo Félix. Sim. Vereador Janderson Adriano Ribeiro. Sim. Vereador José Marcos de Souza. Sim. Vereador José Zan da Silva. Sim. Vereadora Josiane de Menezes Moreton Esperança. Sim. Vereador Mauro Sérgio de Oliveira. Sim. Senhor presidente, 8 votos favoráveis. Votação encerrada. Declaro aprovado o requerimento número 019/2025. Moção 015/2025 manifesta congratulações à pastora Luzia de Jesus Malaguti Tavano, mais conhecida como Uda Tavano, pelos relevantes serviços prestados ao município de Olambra e à região no âmbito espiritual, social e de proteção à infância e juventude. Nós, vereadores, vereadora, o vereador Aparecido Lopes da Silva Lima, com base nas normas regimentais desta Casa Legislativa, constantes no artigo 209 do Regimento Interno, pede o apoio à respeitável Câmara Olambrense para a aprovação da presente moção de congratulações à pastora Uda Tavano, em reconhecimento aos seus
inestimáveis serviços prestados à comunidade olambrense desde 1999. Desde 1999, Uda Tavano mantém um vínculo contínuo de serviço ao Olambra, destacando-se por uma atuação multifacetada que engloba liderança espiritual, aconselhamento, cuidado a famílias e juventude, ações solidárias e celebrações de fé. Sua dedicação tem sido um pilar para o fortalecimento dos laços sociais e o bem-estar da população. E sem percursos é marcado por iniciativas de grande impacto. Vale anotar que dedica-se ao cuidado espiritual e emocional, através da escuta, aconselhamento, mediações de conflitos e visitas, sempre oferece o suporte vital a indivíduos e famílias em momentos de necessidade. Quanto à proteção de crianças e adolescentes, sua experiência inclui a gestão socioassistencial com impacto que ultrapassa as divisas de Olambra, pois chegou inclusive a ficar responsável pela gestão de casa-abrigo na cidade de Cosmópolis, no projeto Resgate Vida, dedicado a crianças e adolescentes em situação de desestrutura familiar, abandono ou maus tratos. E na concessão comunitária, por meio de celebrações, casamentos, batismos e eventos, Uda Tavano contribuiu ativamente para o fortalecimento dos laços sociais e a união da comunidade. Já quanto à cooperação institucional, em Olambra, sua liderança se traduziu na presidência do COPOL, Conselho de Pastores de Olambra, por vários mandatos na organização da Marcha para Jesus e na integração com Olambra em louvor, trabalhando em cooperação com a Prefeitura e autoridades locais. Sendo assim, honrosa pastora Uda Tavano, lhe agradecer é uma pequena maneira de reconhecer o seu trabalho e a sua dedicação à comunidade. Diante do exposto, requer-se o apoio para a aprovação da presente moção de congratulações, vindo a ser submetida à apreciação e votação em plenário. Com essa moção de congratulação, reconhecemos e afirmamos em vida que o trabalho árduo de plantar a semente da fé e da esperança não será lembrado apenas nos momentos de dor, pois normalmente é neste período que reconhecemos a importância dos servos de Deus. Sendo assim, peço que nunca se esqueçam desse trabalho fundamental e de grande importância. Nunca se esqueçam dos mistérios de fé e sua essência, verdades que transcendem a compreensão humana completa. Diante do exposto e considerando a relevância do trabalho contínuo da pastora Uda Tavano, sinto-me honrado em expressar as mais efetivas congratulações
por sua dedicação, amor e exemplo de serviço. Plenário, vereador Aparecido de Almeida, 12 de novembro de 2025. Vereador Aparecido Lopes da Silva Lima. Coloco em discussão a moção de congratulações número 015/2025. Eu gostaria de pedir o apoio aos nobres pares, que votasse nessa moção, que apoiasse essa iniciativa. Eu participei ali junto da igreja durante 2 anos, sou testemunho do trabalho que ali é feito com as crianças, com as pessoas necessitadas dentro do município. Só quem acompanhou de perto pode falar sobre o trabalho não só das igrejas evangélicas, como também da igreja católica faz junto à comunidade. Eu acho que se não fossem as igrejas, as prefeituras teriam muito mais dificuldades, porque a igreja ela prepara, muitas das vezes prepara o jovem para o futuro, aconselha, mostra o caminho do bem. Então isso daí é muito importante. A Igreja Pleno está dentro do município há 26 anos. Geralmente as igrejas, o pastor vem, fica 2, 3 anos, vai para uma outra cidade. A pastora Uda, 26 anos, ela faz o trabalho dentro do nosso município. Então eu gostaria muito de pedir o apoio dos nobres pares. Coloco em votação a moção de congratulações número 015/2025. Vereador Eduardo da Silva. Sim. Vereador Fabiano Soares Lima. Sim. Vereador Ermindo Félix. Sim. Vereador Janderson Adriano Ribeiro. Sim. Vereador José Marcos de Souza. Sim. Vereador José Zan da Silva. Sim. Vereadora Josiane Esperança. Sim. Vereador Mauro Sérgio de Oliveira. Sim. Senhor presidente, 8 votos favoráveis. Votação encerrada. Com 8 votos favoráveis, declaro aprovado a moção de congratulações número 015/2025. Parecer conjunto favorável das comissões permanentes ao projeto de lei número 46 de 2025. Do objeto. O presente projeto de lei tem por objeto o seguinte: dispõe sobre a instituição da política municipal de atenção aos acumuladores de animais no município de Olambra e dá outras providências. Os nobres vereadores Mauro Sérgio de Oliveira, Eduardo da Silva e Ermindo Félix, relatores do parecer conjunto das respectivas comissões, apresentam a seguinte conclusão: da legalidade. Em análise aos termos de legalidade, a propositura encontra seu amparo legal, já que compete ao município legislar sobre assuntos de seu interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, conforme dispõe o artigo 30, 1 e 2 da Constituição Federal, combinado com o artigo 6º da Lei Orgânica Municipal. Quanto à iniciativa, entendemos que se trata de matéria concorrente em saúde pública, artigo 24, 12, Constituição Federal, e proteção ao meio ambiente e à fauna, artigo 225, parágrafo 1º, CF de 88, através da criação de política pública de interesse local. Quanto à iniciativa, não invade a competência privativa do chefe do Poder Executivo, estando então dentro da legalidade. Assim, não havendo nenhuma objeção, o parecer destes relatores em termos de legalidade é favorável à propositura, visto que o projeto de lei apresenta todos os requisitos indispensáveis para a sua aprovação. A propositura é conveniente e oportuna, reforçando o compromisso do município
com o bem-estar animal e saúde pública. Em análise ao projeto apresentado e em consonância com o relatório dos vereadores relatores do parecer, decidem as comissões competentes por exarar parecer favorável ao projeto de lei número 46 de 2025, remetendo ao plenário desta Casa para sua deliberação, possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra, em 12 de novembro de 2025, comissões permanentes. Coloco em discussão o projeto de lei número 046/2025. Pela ordem, senhor presidente. Eu queria pedir aos nobres o apoio a esse projeto de lei. Quando eu apresentei esse projeto, foi com a intenção de ser um marco orientador para construção de ações educativas, preventivas, voltadas ao enfrentamento desse fenômeno, né? A gente está falando aqui de um problema de saúde pública, a gente está falando de um problema da questão do bem-estar animal, do equilíbrio social, porque é uma doença, né? Síndrome de acumulação. Eu até recebi algumas pessoas que me questionaram, dizendo: poxa, vocês vão retirar os animais? Não, a intenção desse projeto não é retirar o animal de ninguém, não é fazer nenhuma ação, nada disso. A intenção desse projeto é criar ações educativas para que a gente possa acompanhar e dar uma direção a esses casos. Se for um caso de saúde pública, um caso de saúde mental, ou um caso de maus tratos aos animais, que isso possa ser resolvido da melhor forma possível e da maneira correta, segundo a lei. Mas a gente sabe que, infelizmente, nós temos casos de pessoas que sofrem dessa doença e que têm hoje 10, 20, 30 animais dentro de um quintal super pequeno, e isso, além de trazer problema para os animais, ser maus tratos contra os animais, também traz problemas para a saúde pública. Eu, com o Hermindo mesmo, nós estamos numa casa uma vez que estava infestada de carrapatos, os carrapatos já estavam passando para a casa do vizinho. Então é um problema que a gente precisa discutir e encontrar um caminho. Por isso eu peço apoio ao projeto de lei para que a gente possa criar esse marco orientador. Coloco em votação o projeto de lei número 046/2025. Eduardo da Silva. Sim. Fabiano Soares Lima. Sim. Hermindo Félix. Sim. Janderson Adriano Ribeiro. Sim. José Marcos de Souza. Sim. José Zan da Silva. Sim. Josiane Esperança. Sim. Mauro Sérgio de Oliveira. Sim. Senhor presidente, 8 votos favoráveis. Votação encerrada. Com 8 votos favoráveis, declaro aprovado o projeto de lei número 046/2025. Em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 31 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2026 e dá outras providências. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 031/2025. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 031/2025. Eduardo da Silva. Sim. Fabiano Soares Lima. Sim. Hermindo Félix. Sim. Janderson Adriano Ribeiro. Sim. José Marcos de Souza. Sim. José Zan da Silva. Sim. Josiane Esperança. Sim. Mauro Sérgio de Oliveira. Sim. Senhor presidente, 8 votos favoráveis. Votação encerrada. Com 8 votos favoráveis, declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei número 031/2025. Projeto de lei 032, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual do município,
de Olambra para o quadriênio de 2026 a 2029 e da outras providências. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa. Desculpa, esse projeto essa justificativa já foi lida, senhor presidente. Positivo, considerando que a justificativa já foi lida em uma outra sessão, já vamos direto para a discussão do projeto. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 032/2025. Presidente, pela ordem, só para explicar para as pessoas que estão assistindo, a segunda votação da lei orçamentária, né, do município e agora do plano plurianual. São duas votações, uma na sessão passada e agora a segunda votação. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 032/2025. Eduardo da Silva, Sim. Fabiano Soares, Sim. Hermindo Félix, Sim. Janderson Adriano Ribeiro, Sim. José Marcos de Souza, Sim. José Zan da Silva, Sim. Josiane Esperança, sim. Mauro Sérgio de Oliveira. Sim. Senhor presidente, 8 votos favoráveis. Votação encerrada. Com 8 votos favoráveis, declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei número 032/2025. Uso da palavra pelos vereadores em explicação pessoal. Vereador Aparecido Lopes da Silva Lima. Gostaria que o nobre vereador Fabiano ocupasse o assento. A primeira indicação é a indicação número 195/2025, que solicita a instalação de um bebedouro com filtro de água no estádio municipal Zeno Capato. Eu não sei se já foi instalado, mas até a final do campeonato de amador não tinha um bebedouro que sempre teve naquele local, na qual os jogadores tomavam água. E todas as pessoas que utilizam aquele espaço, né, que é o estádio municipal, para a prática de atividades, utilizavam desse bebedouro. E o bebedouro desapareceu. Então, essa indicação, eu gostaria que o Executivo Municipal, através do Departamento de Esporte, do nosso diretor Pedro, pudesse providenciar um novo bebedouro de água e instalasse nesse local. A segunda indicação é a indicação número 195/2025, que solicita a realização da Copinha de Futebol durante o período das férias escolares de junho e janeiro. Bom, essa prática, ela vinha sendo aplicada em nosso município, foi aplicado por diversos anos, acho que desde 2010, faz 1 ano, 2 anos que não acontece mais esse evento. E esse evento ele é muito importante porque ele dá oportunidade, principalmente para aquelas crianças na qual os pais não têm condições de estar pagando uma escolinha, de estar fazendo algo a mais para elas, de poder participar de um evento aonde reunia grandes times como da Ponte Preta, Guarani, Ferroviária, Inter de Limeira. Lembrando que desta copinha que era realizada no município de Olambra, eu vou destacar 2 jogadores, mas acredito que temos mais do que 2 jogadores. Temos o Mateuzinho, que hoje joga na China, ficou durante 10 anos na categoria de base do Santos, depois jogou o último campeonato paranaense como titular, foi artilheiro do campeonato paranaense. Isso é uma honra muito grande, saiu da categoria de base do esporte aqui de Olambra, do futebol de Olambra, e hoje foi vendido pelo Maringá para uma equipe da China. Isso deu certo, porque se ele está lá, porque
A copinha deu certo, porque ele foi descoberto na copinha. Agora eu gostaria de saber do diretor de esporte o porquê parou com a copinha. O segundo jogador que está em destaque é o meio-volante Camilo Reyes, que é volante do time do Grêmio. Está jogando lá a primeira divisão pelo Grêmio, saiu daqui também. Então, são coisas que deram certo lá no passado, que retiraram. Então, eu estou pedindo, solicitando ao nosso prefeito, Fernando Capato, que possa conversar com o Pedro, com toda a equipe de esporte, que esse evento possa voltar a ser realizado dentro do município, porque era um sucesso. A arquibancada era lotada, todos os jogos. Aí eu escutei falar, mas as escolas não suportam, traz time do Guarani, da Ponte Preta, mas de primeira suportava, por que agora não suporta? Entendeu? Então, de primeira suportava, teve sucesso, temos jogadores jogando na primeira divisão, que saiu da copinha. Então, é um projeto importante que deveria voltar e para poder trazer aí a alegria aí para as criançadas e também para as famílias que acompanham de perto os seus filhos. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos nessa sessão itinerante, agradecer a presença da Guarda Municipal, agradecer a todos, principalmente aí os funcionários da Câmara Municipal que ficaram até mais tarde, ajudaram a organizar, Então a sessão, estamos aí quase finalizando a segunda sessão itinerante desse ano, e para mim está sendo muito produtivo, e acredito que as sessões itinerantes elas devem ser mantidas nos próximos anos. Então, muito obrigado a todos, uma excelente noite, todos ficam com Deus. Vereador Eduardo da Silva, vereador Fabiano Soares Lima. Eu dispenso, mas eu só queria aproveitar para agradecer pela votação favorável ao projeto de lei e também aproveitar a oportunidade para convidar que amanhã, aqui ao lado do teatro, vai acontecer o Fórum Regional da Juventude da região metropolitana de Campinas. Então nós teremos aqui a representatividade de mais de 50 cidades e discutindo sobre perspectivas e o futuro da política pública para a juventude. Teremos a presença do coordenador estadual da juventude, Juliano Borges. Então amanhã aqui no teatro da cidade, a partir das 9 horas da manhã, o Fórum Regional da Juventude, todos estão convidados para participar. Obrigado. Vereador Hermindo Félix. Boa noite, senhor presidente. Em nome do senhor, cumprimento todos os nobres colegas. Boa noite, público presente. Agradecer pela presença nessa segunda sessão itinerante. É muito importante a presença de vocês, não somente aqui, mas dentro da Câmara Municipal também, onde vocês podem estar frente a frente com os vereadores e às vezes levando a demanda ou até mesmo cobrando alguma necessidade do bairro, da cidade, do que quer que seja do nosso município. Estou passando hoje aqui só para poder agradecer ao Departamento de Esporte. Recentemente, em uma sessão, eu fiz um questionamento dentro do que eu achava que era correto, numa falha que o departamento teve ali comigo, e semana passada, retrasada, aliás, eu conversei com o Departamento de Esporte sobre... Nós estamos no Novembro Azul, como o Cido bem apresentou o projeto aí, e semana passada, na quarta-feira, o Departamento de Esporte, junto com os amigos do Terrão ali da Praça Oswaldo Pedroso, também dá os parabéns ao pessoal da Praça da Amizade, lá no fundão também tem amigos do Terrão que fica ali na praça, cuida, não é que nem de vocês ali, é bem mais simples, mas sempre quando tem algo diferente, o pessoal está disposto a ajudar, a dar a mão de obra lá totalmente gratuita. Tanto que a gente tem
A nossa academia de ar livre, ela ficava dentro do espaço do PSF, então numa junção comunidade e prefeitura, a prefeitura forneceu o material, a gente fizemos a mão de obra totalmente gratuita, fizemos o concreto, tiramos todos os brinquedos da onde ele estava, a academia ar livre, e instalamos na praça para que as pessoas pudessem usar. Então isso é uma junção lá, amigos do terrão, sempre também trabalhando em comunidade. E então por isso que eu queria agradecer hoje o esporte, juntamente com a Carol e a Mariana, que fazem o trabalho pelo esporte ali do Novembro Azul, fizeram o Outubro Rosa e esse mês estão fazendo o Novembro Azul. Então foram até lá no período das 19 horas e fizeram um treinão com os homens que ali jogam bola toda quarta-feira. Então das 7 às 7h40 fizeram esse movimento do Novembro Azul na praça ali. Então, obrigado ao departamento. A gente não está aqui só para criticar, mas também para elogiar quando as coisas acontecem. Muito obrigado, uma excelente semana a todos. Vereador Janderson Adriano Ribeiro. Dispenso. Vereador José Zan da Silva. Dispenso. Vereadora Josiane Esperança, dispenso. Vereador Mauro Sérgio de Oliveira. Senhor presidente, me permite só agradecer o voto favorável pelo requerimento 019 que apresentei, falando da questão da febre maculosa, né? Hoje a gente sabe que tem a questão das capivaras que são presentes aí em meio de moradores, de visitantes. Nós já tivemos aqui 2 casos de vítimas fatais, né? Então é importante que a gente sempre traga esse assunto para frente e a aprovação desse requerimento vai de encontro aí a esse assunto tão importante do nosso município. Obrigado. Eu também queria aproveitar, só para finalizar, agradecer os vereadores aí pela aprovação da moção de congratulações número 015/2025 à pastora Uda. Quero agradecer aí a todos os vereadores pela aprovação. E sem mais no momento, encerro a sessão comunicando que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 1º de dezembro de 2025 às 19 horas. Secretaria da Câmara Municipal, em 17 de novembro de 2025. Aparecido Lopes da Silva Lima, vereador presidente.